Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo. Quero desejar as boas-vindas para você que ainda não é inscrito, então já se inscreve aqui no canal. Você não sabe o que é esse conteúdo desse canal, então eu vou explicar para você entender. Tudo desse canal é voltado para mulheres, isso mesmo, mulheres que têm algum problema emocional, problema sentimental e quer ouvir uma palavra motivacional, toda voltada na Bíblia, voltada ao Evangelho. Então esse canal aqui foi um canal que Deus tocou no meu coração de fazer, evangélico, para evangelização de mulheres, mulheres com feridas, mulheres com algum problema, que às vezes não quer passar para ninguém o problema. Então você tá aí do outro lado, ninguém tá vendo quem é você, ninguém tá vendo o seu problema, mas você quer ouvir uma palavra. Esse é o canal certo e esse é o lugar certo para você. Então já te convido a se inscreve aqui, ó, no canal. Aqui tá o meu Instagram também, se você quiser me segue lá para você ver também palavras do dia a dia, que eu tenho certeza que vai vir das séries de vídeos. Se você não assistiu a série de vídeos que eu falei, que eu ia falar 7 mulheres que inspiram na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre outra mulher. Vamos falar sobre a história de Esther. Isso mesmo, vocês já ouviram falar sobre a história de Esther? Não? Então vocês vão conhecer hoje de uma maneira diferente, tá? Eu li o livro de Esther e olha, eu fiquei apaixonada por Esther. Porque assim, além dela ter sido uma mulher assim, na Bíblia fala que ela era uma mulher bonita, bem formosa, né? E foi usada por Deus da sua maneira delicada. Porque cada tipo de mulher tem a sua personalidade, né? Tem uma mulher que ela é mais delicada, mais meiga. Tem outra que ela já é mais assim, ousada, mais determinada. Cada mulher tem a sua qualidade, a sua personalidade. E Deus usa a mulher conforme a sua personalidade, a sua maneira, tá? Então não pense você que, eu sou desse jeito. Deus não vai me usar. Fulana é assim e acontece isso na vida dela. Cada qualidade, cada coisa, Deus vai agir da maneira que você é e da maneira certa. Então eu vou dar uma resumida no livro de Esther para vocês. Depois eu vou ler alguns trechos e eu tenho certeza que vocês vão amar a história de Esther. Esther era uma mulher, uma moça órfã de pai e mãe. Os pais dela e a mãe dela faleceram. Então ela foi criada pelo seu tio. Tá? Na Bíblia fala Mordecai, mas a maioria das pessoas falam, né, em outras línguas, Mardoqueu. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, na cidade de Suzã. E ela era uma moça órfã, humilde, e a Bíblia fala que ela era uma moça formosa. Províncias por perto tinha um rei no seu palácio, com sua esposa, a rainha, chamado Assuero. E numa certa festa, teve um banquete, que o rei queria apresentar a sua esposa para os convidados, para mostrar sua beleza, né? Só que a rainha se recusou a ir diante do rei apresentar sua beleza. O rei se enfureceu e a destronou, né? Tirou ela do trono. Então o rei ficou sem rainha. Passados-se uns dias, os eunucos que ficavam a serviço do rei se reuniram e foram procurar nas províncias mulheres, moças virgens, bem formosas, bem afeiçoadas. E Esther foi uma delas escolhida para ir junto com essas mulheres. Para quê? Para serem preparadas para se apresentarem diante do rei. E aquela mulher que fosse apresentada diante do rei e se fosse de agrado aos olhos do rei, essa se tornaria rainha. E pegaram essas mulheres, só que antigamente a Bíblia fala que pegaram essas mulheres e elas ficaram por 1 ano se arrumando, se perfumando para se apresentarem diante do rei. Ficaram 6 meses fazendo seus preparos, depois mais 6 meses, para depois ficarem prontas com vestidos, com vestes bonitas, perfumes, para se apresentarem para o rei. Todas essas mulheres escolhidas foram se apresentar ao rei. E sabe quem agradou aos olhos do rei? Esther. O rei se apaixonou, se encantou por Esther e a se tornou rainha. Olha só, tudo tem um propósito. Preste atenção que vocês vão ver qual é o propósito que Deus teve na vida de Esther.
e o rei a colocou-se, né, como rainha. Mardoqueu, que era o seu tio que a cuidava dela, como gostava muito dela, cuidava, ele ia todos os dias na frente do palácio para saber notícias da sua sobrinha, para saber como ela estava, né? Então, teve um certo dia que ele foi na frente do palácio para saber notícias de Esther. E lá ele viram dois eunucos que estavam lá na frente do palácio, que eram tipo o braço direito do rei. E ele escutou uma conversa entre eles, e eles estavam tramando contra o rei, queriam matar o rei. E Mardoqueu escutou, entrou em contato, né, com Esther, conseguiu falar com Esther e contou para Esther o que esses eunucos, que esses braços direitos do rei queriam fazer com ele. Esther logo contou para o rei, né, e o rei já mandou matar esses dois. O rei nomeou outra pessoa como seu braço direito. Esse homem se chamava Amã. O rei então colocou um anel no dedo dele, que esse anel significava que ele podia assinar decretos que o rei autorizasse, então ele podia comandar. E assim se fez. Mardoqueu se tornou, né, entrou no lugar daqueles homens que estavam tramando contra o rei. Só que Amã era um homem muito soberbo, um homem muito poderoso, que queria sempre dominar tudo. E certo dia, certo tempo, eles estavam no meio das pessoas e todas as pessoas se curvavam diante de Amã também. Mas só que Mardoqueu não se curvava, né? Porque ele só se curvava perante Deus. Amã ficou sabendo que Mardoqueu, da cidade de Suzã, era judeu e não se curvou perante Amã. Ele se enfureceu, foi falar com o rei e falou para o rei assim: Senhor, eu quero que o senhor faça um decreto para acabar com o povo judeu, porque aconteceu isso e contou para o rei. O rei: não, você tem um anel, assino e tal. Fizeram um decreto. Esse decreto foi esparramando pela cidade, pelas províncias e chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Mardoqueu então ficou desesperado, né, para saber o que poderia fazer. Por quê? Porque Esther era judia. Não sabia que Esther era judia também, porque na hora de escolher as mulheres, o rei não quis saber de onde que era, que origem que era, só se encantou, se apaixonou por Esther. Esther então se calou, não contou a sua origem, a sua história. Mardoqueu então voltou ao palácio e foi falar com Esther e contou a Esther o que havia acontecido. Aí agora eu vou entrar na parte onde Mardoqueu falou com Esther. Está em Esther 4, 12. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mardoqueu, ou Mordecai. Então Mardoqueu pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então o que fala aqui? Mordecai, né, Mardoqueu fala para ela: quem sabe, né, não foi plano de Deus você estar aqui nesse momento agora e se tornou rainha? Então Esther pediu que levasse Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna-se todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, pois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu estiver de morrer, morrerei. Olha o que Esther fez. Esther falou para Mordecai, que era Mardoqueu, né? Esther falou para Mardoqueu jejuar durante 3 dias por ela, que ela também e as suas servas iriam jejuar, porque ela iria se apresentar diante do rei. Porque antigamente, para se apresentar ao rei, você teria que ser chamado. Se você não fosse chamado e chegasse perante o rei, era a morte na certa. Então, o rei já fazia dias que não chamava Esther. Então, o que ela fez? Ela jejuou durante 3 dias. Ela fez um sacrifício a Deus para se apresentar,
que se ela tivesse que morrer, que ela morreria. Então ela jejuou e foi se apresentar ao rei sem ser chamada. E na hora que ela chegou perante o rei ergueu o cetro para ela e disse: Esther, o que queres? Peça-me o que você quiser, que até a metade do meu reino eu te dou. Então você vê, o jejum foi de muita importância. E Esther chegou-se diante do rei e falou assim: meu senhor, quero te convidar para um banquete. Esther convidou o rei para um banquete no outro dia. E o rei sim aceitou. Ela falou: mas eu quero você e Amã. E ela chamou eles no outro dia para um banquete. Mas antes disso, Amã, além de planejar e além de ter feito o rei fazer esse decreto contra os judeus, Amã, com muita ira, com muita raiva de Mardoqueu, mandou fazer uma forca de 2,5 metros para enforcar Mardoqueu. Só que olha os planos de Deus na vida de Esther e na vida de Mardoqueu, na vida de quem serve a Deus. No outro dia seguinte, o rei, Assuero e Amã foram ao banquete preparado por Esther. E o rei perguntou para ela: Esther, pede o que quiseres, que até metade do meu reino eu te dou. Ela falou: pois então, meu rei, eu quero te convidar para mais um banquete no outro dia, no dia seguinte. Esther, nesse primeiro dia, não falou nada do que ela queria para o rei. E o convidou de novo, ela e Amã, para um banquete no outro dia. E nesse mesmo dia desse primeiro banquete, naquela mesma noite, de dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Então o rei achou-se escrito que Mardoqueu, é quem havia denunciado aqueles 2 eunucos do rei. E ele viu que não deu honra nenhuma a ele, né? Falou para Amã: o que você acha que eu deveria ser feito ao homem a quem eu desejo honrar? E Amã, achando que era para ele, né? Já logo falou: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que seja trazido trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma montar, sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, e trajes aos cavalos que sejam entregues um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois o leve de cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem que deseja honrar. Só que Amã mal sabia que essa honra não era para ele, e sim para Mardoqueu. Pois o rei falou assim: pois então você mesmo faça tudo isso com que você falou. Vá, busque Mardoqueu e faça conforme você me disse. Amã segurou aquela fúria, foi lá, buscou Mardoqueu e fez tudo o que o rei havia falado para ele. Deu a honra para Mardoqueu. Olha como que Deus é. Pode passar-se o tempo que for, mas Deus honra. E Deus fez isso. E no dia seguinte, foi o segundo dia do banquete que Esther preparou para o rei e para Amã. No dia do banquete, o rei, perguntou para Esther: Esther, peça-me o que quiseres, que até metade do reino eu te dou. Foi então que Esther contou a sua origem para o rei, que haviam feito. Uma pessoa fez isso, ela contou tudo, mas não contou o nome de Amã. E o rei perguntou: quem foi essa pessoa que fez tudo isso? E ela olhou para Amã e falou: o meu adversário é essa pessoa maldosa, Amã. E o rei se enfureceu. E Esther contou para o rei que Amã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu. Pois o rei então mandou enforcarem Amã na forca que Amã preparou para Mardoqueu. E assim foi feito. O Amã foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. E o rei honrou mais uma vez Mardoqueu, dando o cargo de Amã para Mardoqueu. O colocou aquele anel, que o anel simbolizava um poder de fazer decretos, de dar ordens no palácio. Colocou a honra a Mardoqueu. Fez um novo decreto que não podiam fazer nada contra os judeus naquela época. Então olha o propósito de Deus na vida de Esther. Esther foi escolhida entre as mulheres mais bonitas para o rei, para um
propósito. Ela era uma mulher meiga, delicada, obediente, serva de Deus, e com a sua maneira delicada, Deus usou a vida dela para salvar o seu povo. E ao passar do tempo, o seu povo foi salvo através da vida de Esther. Deus que colocou ela lá no tempo certo e no momento certo, Deus usou a vida de Esther. Então não pense você, eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou ingênua, mas Deus vai te usar do jeitinho que você é, com as qualidades que você é, as qualidades que você tem, tá? Então hoje eu contei para vocês a história linda de Esther, que ela se tornou rainha, e através de ter se tornado rainha, Deus usou a vida dela para ela salvar o seu povo. Ela não precisou lutar, ela não precisou enfrentar. Sim, com a sua simplicidade, com a sua meiguice, mulher de oração, ela salvou o seu povo. E você, mulher, seja como Esther. Se você tem a qualidade de Esther, espere o momento certo que Deus vai te usar. Porque as mulheres da Bíblia, cada um tem sua qualidade. A Ana teve a sua qualidade, uma mulher de perseverança, de oração, que não desistiu. Débora, juíza, que já tinha mais autoridade e ousadia, Deus usou ela dessa maneira. E Esther, com a sua elegância, com a sua formosura, Deus a usou também do jeito certo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desde já compartilha, marca uma amiga aí. Desde já vamos fazer uma oração pra gente encerrar nosso vídeo de hoje, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, falando com mulheres, levando a Tua palavra, e que essa pessoa que esteja assistindo do outro lado tenha, Senhor, se edificado com essa palavra. Se ela for uma Esther meiga, frágil, com suas qualidades, que assim o Senhor a use, Pai, que ela se torne uma mulher corajosa, determinada por Deus. Venha curá-la, ferida, as suas decepções, as suas frustrações, Senhor. O Senhor venha curá-la nesse momento. Eu te peço, Pai, e desde já te agradeço por tudo. Amém. Amém? E os vídeos são segunda, quarta e sexta às 9 da noite, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.